Salve pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazer. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de estar tendo esse bate-papo, essas duas pessoas incríveis aí, meu grande amigo Horácio, Coronel Horácio, e a nossa queridíssima Jo. A gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre o Instituto aqui, que completou um ano, tá de aniversário aí, e a gente vai estar conhecendo um pouquinho deles aí, conhecer um pouquinho do trabalho aí, como tudo começou. Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos aí. Boa noite, Horácio, boa noite, Jô. Se apresenta aí, Horácio, para o pessoal, para quem não te conhece. Bom, boa noite, Paulo, aos nossos aí telespectadores, né, o pessoal que nos assiste. Coronel Horácio, né, a gente trabalhou 2 anos aqui no comando do batalhão da Polícia Militar, aqui sediado em Americano, 19º Batalhão. 33 anos de polícia, alguma vivência, né, na área da segurança. E, posterior a isso, trabalhei como assessor parlamentar no deputado federal. Depois abrimos uma empresa, né, eu e a Jo, uma empresa voltada aí para cuidados com idosos, né, para formação de cuidadores, consultoria nessa área, né, voltada para a longevidade. E mais para frente, aí exatamente um ano atrás, nós fundamos o Instituto Terceiro Cuidado, que é uma organização da sociedade civil, uma OSC,
pessoal conhece mais como ONG, né? E é isso, vamos fazendo um aninho aí de vida, bebezinho ainda, mas com muita vontade de trabalhar aí e ajudar as pessoas. Com certeza. Jô? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é Josiana, mas ninguém sabe disso, porque só falam Jô, né? Mesmo nas apresentações, em todo lugar Jô. Trabalho na educação já há 30 anos, praticamente 30 anos, comecei exatamente há 30 anos atrás. Na diretoria de ensino aqui de Americana, na supervisão, desde 2012, acredito eu. Então, vim para cá, gostei, resolvi não sair mais, né? Da empresa, do Instituto, o Coronel já falou um pouquinho. E aí, há um ano, né, a gente resolveu, para poder trabalhar um pouquinho mais aí com o social, fundar, né, um instituto, montar um instituto para que a gente pudesse trabalhar aí pelas pessoas. Não, bacana. E o que motivou vocês a criar o Instituto Terceiro Cuidado? Na verdade, na empresa, você tem um alcance muito limitado, né? E dentro das coisas que a gente gostaria de fazer, a empresa, por vezes, ela não conseguia atuar. E a nossa ideia foi, e a gente tinha também outros projetos, alguns não voltados, né, especificamente para o público 50 a mais. E aí nós vimos no Instituto, né, na ONG, a possibilidade da gente ter um alcance maior e mais diversificado. Então, basicamente, foi isso aí. Quer complementar alguma coisa, Ju? É só a nossa vivência, né? O Coronel mesmo, vou fazer aí uma cópia da fala dele, né? Para você trabalhar tanto na segurança quanto na educação, você precisa gostar de gente. Ou você gosta, ou você não vai desempenhar bem a sua função, né? Para trabalhar no serviço público, a primeira premissa é você gostar de gente. E aí a gente, com todo esse trabalho, todo esse tempo, né, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí a gente percebeu na Constituição, no tempo já que a empresa é um pouco mais velha, né, do que o Instituto, que algumas coisas, quando a gente queria trabalhar mais na área social, fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, participar ali de uma atividade para juntar as pessoas, fazer o bem, geralmente é pedido que você seja uma associação sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil. Então, a ideia veio daí, não, para poder fazer isso, para poder trabalhar também com crianças, com adolescentes, né, com as escolas, porque eu ainda estou na educação, né, a nossa diretoria tem 80 escolas estaduais aqui na região, mais as 30 e poucas particulares. Então, é muita coisa que você pode fazer e que a empresa não tem tanto alcance, né, uma organização da sociedade civil consegue chegar um pouco mais longe. Não, muito bacana isso daí. E quais a área de atuação do Instituto hoje? Então, na verdade, nós temos vários projetos, né? Uns nós já estamos desenvolvendo, outros nós vamos passar a desenvolver esse ano. Alguns ainda são só projetos, né? Ainda estão embrionários, isso. A gente, nesse ano de 2024, nesse ano passado, nós desenvolvemos um projeto voltado para palestras, né? Para bullying e cyberbullying, era um tema bem atual, a lei saiu regulamentando, né, o que é bullying, e dando a pena principalmente em janeiro do ano passado, então é um assunto bem atual, a maioria de empresas, organizações sequer tem conhecimento disso e das adequações que eles precisam fazer para estarem de acordo com a lei, porque existem algumas leis que a gente tem a impressão que elas não pegam, mas a hora que dá um problema, o pessoal vai na lei direto e começa a fazer um checklist, né? Vocês têm isso, vocês fizeram aquilo, e isso daqui. E aí é onde as empresas, as escolas e os próprios órgãos públicos aí ficam na saia justa, né? Então, esse é um dos projetos que a gente desenvolveu. Quer complementar alguma coisa, Jô? Onde a gente desenvolveu esse projeto? Nós trabalhamos inicialmente com as escolas da rede estadual, né, porque assim que nós tomamos conhecimento da legislação, a legislação já é mais antiga, já existe há algum tempo, né, que fala do que é bullying, do que é cyberbullying, mas ela não tinha uma pena. Aí em janeiro de 24, foi uma outra lei que veio complementando, alterando, e aí colocou pena, e há casos que é de reclusão mesmo, né, direto.
E a redação da lei, ela foi colocada de uma forma que o bullying e o cyberbullying são crimes institucionais. Então, pensando na proteção das escolas, né, das equipes escolares, dos professores, dos alunos, nós desenvolvemos essa palestra voltada para a proteção da instituição, avisar como ela precisa fazer, né, porque por mais que a gente fale que a lei é pública e que todos deveriam ter conhecimento, nem sempre você tem acesso, né, às leis que foram publicadas. Então, nós levamos inicialmente para a rede estadual, todas as escolas da diretoria de ensino de Americana participaram, com as equipes de gestão. Depois nós perguntamos e fizemos uma pesquisa aí se as escolas particulares queriam, também houve, daí todos os mantenedores e diretores dos colégios particulares das 3 cidades foram convidados. Alguns parceiros do Sistema S, o SENAC, o SENAI participaram, o Polivalente, né, da ETEC, porque é um tema muito vivenciado todos os dias, principalmente nas escolas e nas entidades que fazem, né, o trabalho com crianças e adolescentes. É um tema da moda, né? Está cheio de filme, de série aí falando a respeito. Fala-se muito, mas muito pouco sobre as implicações da lei, que são graves, né? Dependendo do tipo de consequência que tiver, pode levar até a prisão do dirigente da instituição. E que, às vezes, a instituição não tem o apoio, né, do sistema onde ela está inserida para poder desenvolver o plano que é necessário para isso. Aí nós conversamos também, fizemos apresentação nas câmaras municipais de Santa Bárbara e Americana, porque dentro da legislação ela fala que a lei, né, para proteger o indivíduo, ela deve ser do poder público municipal. Sim. A competência, a competência, né? É o poder público municipal que tem que fazer esse trabalho de criar legislação específica para isso, e nós não tínhamos. Buscamos alguma coisa dos municípios, mas nós não tínhamos uma lei municipal, né, para isso. Então, falamos nas câmaras também para chamar a atenção, né, dos vereadores da época para essa necessidade. Para você ter uma ideia, a maioria dos locais, dos órgãos públicos, que muitas das vezes lidam com crianças, adolescentes, sequer sabem disso. Eles não sabem, por exemplo, que quem lida com esse público precisa ter os seus dados, né, um histórico, criminais, né? Ter uma ficha, a sua capivara, como a gente fala, a cada 6 meses atualizada e arquivada nesses órgãos. Você vê isso daí muito em filme americano. Sim. O cara tem restrição que não pode passar na escola a 400, 500 metros. E a gente vê a lei, a Botkiss, lembra? Sim. O incêndio. Enquanto não aconteceu aquilo, ninguém ia atrás de AVCB, né, do bombeiro, aquelas normatizações. Quando aconteceu aquilo ali e dali para frente, houve uma série de mudanças no país de um modo geral, né? Sim. Com relação a esse tipo de situação, com a importância do AVCB, daquelas normas. Por quê? Porque a justiça foi lá em cima de cada uma delas e vocês cumpriram, vocês fizeram, vocês tinham isso, vocês tinham aquele equipamento, ele estava de acordo, ele estava atualizado, ele estava vencido. E aí é disso que decorre a responsabilidade, né, dos órgãos, das instituições, e é importante que elas tenham um plano. Elas sequer têm, a maioria, né, nem tem um plano. E aí quando acontece o problema, a justiça vai e faz o interrogatório, né, entre aspas, ali da organização e começa a perguntar quais foram as ações que vocês adotaram para evitar que isso ocorresse. Aonde isso está descrito? Quais são as provas, a materialidade que você tem, os registros? E aí é onde pega, né? Sim. E hoje o avanço das câmaras municipais, o Americano e o Santa Bárbara, criaram alguma lei municipal? Sabe se foram atrás disso ou não? Pelo menos assim, só se havia alguma outra coisa mais antiga, mas os presidentes à época das câmaras gostaram do assunto, acharam interessante, mas agora com a troca de gestão, não sei já dizer entrou se... que era ano eleitoral também, era ano eleitoral. Houve inclusive a mudança, né, da presidência de ambas as câmaras, né? Sim. Então, não Mas sei se eles vão retomar. Mas eu acho que é coisa que deveria dar um puxão de orelha aí para retomar, que é muito importante, né? É um público que é vital, né, para a nossa sociedade, né, nossas crianças, nossos adolescentes, né? Esse é apenas um, né, dos projetos que a gente desenvolveu. Voltando naquele tema que você nos perguntou, um outro projeto que a gente desenvolveu também foi um jantar. A gente fez um primeiro jantar da Luz Fraterna, pretendemos fazer o segundo esse ano também. Né? Infelizmente não pude ter, mas
pelo que eu escutei, foi perfeito. Mas irá nesse. Com certeza, com certeza. Já é o primeiro convidado, então. Ai, Pronto, ai, que para o bom. segundo. Mas a nossa ideia foi tornar o Instituto conhecido, ao mesmo tempo proporcionar a outras entidades assistenciais que fazem o bem para diversos públicos, né? E aí com focos diversos, mas com a mesma essência, que é fazer o bem. Então, por vezes, é importante esse network com o poder público, com empresários, com comerciantes, com jornalistas. Então, esse foi um dos objetivos, né, do jantar que a gente fez aqui. Foi aqui em Americana, né? Foi Quase em divisa Americana, ali na com, divisa. com Santa Bárbara do E Oeste. tivemos até o retorno, né? Foi tão gratificante que nós fomos a uma das instituições que participaram semana passada. E aí ela disse que no jantar elas encontraram um empresário, descobriram alguns amigos em comum e que ali já nasceu uma parceria, que todas as atividades sociais que elas fazem, agora esse empresário fornece o lanche para as meninas carentes que vão lá no projeto. Olha que Então, bacana. já valeu a pena. Qualquer verdade. trabalho já valeu a pena. E aí, para sair do lugar comum, no final do jantar, a gente antes captou algumas obras, né, dessas instituições que participaram, né, como parceiras nossas, e fizemos um leilão no final do jantar dessas obras. E cada entidade tinha lá o seu representante no jantar, né, nós fornecemos gratuitamente 2 convites para cada entidade participar. E aí, conforme a pessoa arrematava o bem, então nós tivemos quadros, né, das APAES de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, várias outras entidades, o próprio Hospital de Santa Bárbara, né, também participou, a Casa da Criança. Então, o que acontecia? A gente chamava o representante da entidade e a pessoa que arrematava o bem já fazia o pagamento ali na hora, direto para a entidade. Então, acho que ficou um negócio bem transparente, né, bem bacana. As pessoas que estavam participando do jantar puderam sentir isso daí. E é sempre a nossa preocupação principal, é a lisura, transparência e objetividade. Então a gente é muito claro naquilo que a gente se propõe a fazer. Então o Dal Jardino também um parceiro, né? Um abraço para o Alex, tá aí, um grande parceiro nosso também, nos ajudou bastante, a sua filha também. E esse foi um projeto que a gente pretende repetir esse ano, né? Também, lógico, com a ajuda de alguns patrocinadores, né? Que nos ajudaram aí no desenvolvimento do jantar. Então, é que eu falo, sozinho não se faz nada, né? A gente precisa realmente unir forças, que é um do slogan, né? do nosso instituto, né? Unindo forças e moldando futuros. Eu acho que esse é um trabalho legal. E no ano passado também desenvolvemos um trabalho voltado para a segurança dos idosos. A gente desenvolveu até pela própria experiência nossa, né? Uma palestra. O idoso ele é muito vitimado, tanto virtualmente quanto pessoalmente falando, né? Então, é golpe do bilhete premiado, é uma série de coisas, na internet também, os phishings, né, que a gente chama lá, onde eles conseguem furtar os dados dos idosos. Isso aconteceu com a minha mãe, então ela teve a conta bancária dela toda zerada, praticamente zerada, né? E eu senti na pele ali o que ela passou, porque dali para frente ela não usava mais WhatsApp, não usava mais nenhum tipo de rede social. Ela antes usava Facebook, usava, né, e-mail, ela não parou de usar tudo, não ia mais ao banco. Eu tive que assumir a tutela dela para fazer todos os pagamentos e tudo mais. Então, assim, e dali para frente ela só teve um decréscimo na qualidade de vida, na autonomia, que é um fator principal, né, na longevidade com qualidade para o idoso. Então é um negócio que é muito debilitante, muito impactante na vida do idoso. Então eu falei que a gente precisava fazer um projeto e dedicar um trabalho nosso a isso daí. Fizemos esse trabalho, apresentamos em alguns lugares, aqui em Nova Odessa também, e aí fomos chamados para fazer uma palestra lá no AMB, em São Paulo.
no maior evento voltado para o público 50 a mais da América Latina, na América Latina, o Fórum da Longevidade. Fizemos lá uma apresentação também. Basicamente esses foram, né, os 3 projetos. Sim. Alguns outros a gente começou a desenvolver, mas executados foram esses 3. Sim. Bacana. E o jantar, além de tudo, foi um pontapé inicial do Instituto e mostrar também a credibilidade do Instituto, né? Porque hoje em dia as pessoas ficam escutando em ONG, Instituto, acham que estão fazendo para ganhar dinheiro, para levantar, para se mudar de vida, né? Porque hoje, sim, infelizmente, a situação do Brasil que a gente vê é para isso, e a gente fizeram para mostrar o comprometimento que o Instituto veio, né, para o que ele veio, né? É importante, né, a questão da credibilidade, é aquilo que eu falei, né? 33 anos na polícia, não são 33 dias. Não vai jogar fora da noite para o dia, né? A Jo 30 anos na educação, não são 30 minutos. Então, assim, a gente sabe que para ganhar uma reputação demora, mas para perder é muito rápido. Então, é o que eu falei, ó, é só a gente seguir aquilo que a gente sempre fez na nossa carreira. Olho no olho, transparência, aquilo que pode ser feito a gente faz, aquilo que não pode ser feito, ou a gente busca parceria para tentar fazer, ou simplesmente a gente, olha, não é inexequível, pelo menos nesse momento, vamos tentar fazer de uma outra forma. Então, eu acho que transparência é o melhor caminho. E a gente tem uma série de exemplos aí, né, ao longo no nosso país, de má conduta, né, de maltrato com o dinheiro público, que acaba, a ideia inicial era que se revertesse para a população, mas acaba tendo outro destino, né? Então a nossa ideia é fazer tudo da forma mais transparente possível. Para você ter ideia, a gente foi tentar, né, filiar o nosso instituto a uma determinada aí associação que seria a responsável, né, das organizações aqui no país. E aí um dos prepostos é que o presidente, né, que hoje sou eu do Instituto, deveria assinar uma carta concordando com todos os termos deles. Aí eu falei, tudo bem, então, né, acho que isso aí é o de menos, né, mas vamos dar uma lidinha nos termos deles. Um dos itens era que tinha que ser a favor do aborto. Então, quer dizer, não dá, né? Eu acho que é uma coisa que aí eu falei, então acho que nós não vamos ser associados dela, né? Então vamos buscar outros caminhos. E assim, tem coisas que a gente não sacrifica. Nós temos os nossos limites muito bem estabelecidos. A nossa conversa é franca. Eu já tenho a minha aposentadoria de coronel, a Jo trabalha na área de educação, já foi dirigente estadual aqui de ensino aqui da região, então a gente sabe muito bem o que tem que fazer, como fazer, e agora a gente tem um tempo a mais, e as nossas profissões de um modo geral, é aquilo que ela falou, são voltadas para ajudar as pessoas. Então o Instituto basicamente é isso, é uma forma a mais da gente conseguir alcançar mais pessoas, conectar parceiros para direcionar para fazer coisas boas. Não, show de bola. Eu vou aproveitar, deixa aí, eu vou pedir para estar soltando o videozinho aí das fotos das palestras, em seguida você já põe no jantar para a gente, já, pessoal que está nos assistindo aí, poder estar olhando na telinha aí e ver um pouquinho sobre tudo que passou.
o Instituto pretende desenvolver? Então, só voltando nessa última fala sua, é importante, a gente tem esses vídeos, né, essas imagens, é importante a gente, todo projeto que a gente desenvolve, a gente no final faz um relatório e é importante, nesse relatório a gente consta esses registros fotográficos, esses vídeos, tudo. Por quê? Porque tudo é transparência, né? Então é importante manter todos os registros, né? Tudo que a gente faz, deixar tudo documentado, porque no futuro, se você depois não faz, isso acaba se perdendo, depois você precisa buscar alguma coisa, você perde todos esses registros, né? Então todo projeto que a gente faz, depois faz um relatório final e tem todos esses registros. Naquilo que você perguntou sobre os projetos futuros, a gente começou um outro projeto esse ano, está desenvolvendo em Santa Bárbara do Oeste, né? Em parceria com umas unidades escolares, ainda estamos finalizando, né? O nome é Aluno Voluntário. A gente foi numa palestra na semana passada na OAB de Santa Bárbara, né? Com os auditores da Receita Federal, né? Se eu não me engano, né, Jô? Delegados. Os né? delegados da Receita Federal, onde foi falado a respeito da necessidade de se desenvolver pessoas vocacionadas para atuarem no terceiro setor. Porque hoje o pessoal que está atuando já está com uma idade bem avançada, o pessoal já está começando a queimar óleo, porque por vezes eles têm que assumir 2, 3, 4 instituições, né, associações, e já começa a não dar conta, porque, né, todos têm vida, né, também fora, e precisa haver uma renovação. Mas esse é um trabalho que a pessoa precisa ser vocacionada, né? Ela precisa ter esse despertar para essa área, entender a importância, e a gente está fazendo um trabalho agora, né? O nosso projeto é voltado para isso. Quer explicar melhor? Resumidamente, é mostrar para o jovem, né? Porque essa necessidade de pessoas novas aí no trabalho voluntário é essencial, porque as instituições e as necessidades da população estão aí, né? Para serem atendidas. Então, nós temos que mostrar, o projeto consiste em mostrar numa escala de 3 anos, durante todo o ensino médio do adolescente, começa por volta dos seus 15 anos, termina lá com 17 para 18, mostrar a necessidade, a realidade da comunidade onde ele está inserido, ir fazendo, né, aos poucos, conforme ele vai aí ficando mais maduro, um pouco mais velho, como realizar pequenos trabalhos voluntários, como ajudar a comunidade local, como identificar, né, as associações ali, tem gente que gosta mais de trabalhar com idoso, tem gente que gosta mais com criança, né? Então a gente vai esclarecer a esses adolescentes, esses jovens, as instituições que ele tem no entorno dele, as situações, né, de cada uma delas. A intenção é levar os diretores, as pessoas já engajadas com esse trabalho, para que eles aprendam, né, o que é tudo isso, e já comecem a fazer alguns trabalhos voluntários pequenos, culminando no último ano a prestar serviço voluntário em alguma instituição mesmo, né? E aí, assim, para ir ao longo desse tempo mostrando uma perspectiva, né? O nosso jovem hoje, ele está muito sem essa perspectiva. O que eu vou fazer, o que eu serei, e se eu não passar no vestibular, o que eu faço, né? Vou ficar, né? Meu filho costumava dizer no cursinho que ele era um nem, né? Ele nem pode ser considerado estudante, nem está ainda na faculdade. Então, mostrar que existe um caminho, né? Você pode ajudar os outros, você pode só com o seu tempo. Você não precisa gastar nada, você não precisa pagar nada. Com o seu tempo, com a sua divulgação, você pode ajudar muitas pessoas da sociedade. Abrir um pouquinho, né, o leque de opções e mostrar que a escola leva, né? A escola tem sim um objetivo, para que eles possam trabalhar pela sociedade. E a Jo estava me falando, é algo que o aluno pode levar no seu currículo aí para a sua vida profissional, né? Sim, o trabalho, tanto o aprendiz ou o estágio, quanto o trabalho voluntário, a instituição escolar pode, ela vai ter, ela que está levando, a iniciativa é da instituição escolar, a gente faz essa parceria, faz aí as conversas para ter as instituições parceiras. Tudo isso vai ser anotado, vai ser colocado numa ficha própria para essa atividade da escola, do colégio,
e aí esses alunos que participarem do projeto vão tendo essas horas contabilizadas, e quando eles saírem do terceiro ano do ensino médio, eles não vão sair só, né, com o ensino médio, eles vão sair com o ensino médio, e no currículo que eles vão poder apresentar para uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, vai ter a quantidade de horas de trabalho voluntário que ele teve durante o percurso escolar. E esse é um diferencial competitivo, né? Não, Uma com certeza. sociedade onde as empresas buscam, né, profissionais qualificados, onde se dá mais valor àquela questão da empatia, né, do trabalho em equipe, do que basicamente o conhecimento da área, porque isso pode ser ensinado pela empresa. Então, esse realmente é um diferencial competitivo. As habilidades socioemocionais hoje são muito buscadas em todas as áreas, né? E você trabalhar com o jovem, além, né, do currículo normal, da formação geral básica, você trabalhar dentro das possibilidades que nós temos aí de percursos formativos, itinerários formativos, algo que mostre a ele, né, que ele põe a mão na massa, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele está ajudando as pessoas e como ajudar as pessoas, já faz com que todo o processo aí, né, de inteligência emocional e que a saúde mental fique mais ou menos em ordem, né, porque quando eu tenho um sentido no que eu estou fazendo, começo a adquirir novos objetivos na vida, né? Então são várias coisas que a gente tenta abranger dentro dessa atividade. Um outro trabalho que a gente está fazendo também, agora aqui em Americana, né? Na verdade a gente está apoiando, né? Ajudando na organização do Salão Internacional do Humor de Americana, né? É um evento que há muitos anos é organizado pelo Sr. Geraldo Bazanella, acho Sim, que você professor, conhece ele, né? É. Professor. Geraldo. E é um trabalho que envolve várias frentes. Então tem a captação dos trabalhos, tem o estímulo aos alunos, né, da rede estadual para que participem também, produzam os trabalhos, aí tem a avaliação desses trabalhos, depois a premiação. Então, assim, é um trabalho muito bacana que integra a comunidade de um modo geral, né, americanense, os jovens, as pessoas que têm a possibilidade de poder desfrutar disso daí, porque é a nossa cultura, é a essência da nossa cultura, né? E a gente estava fazendo, né, ajudando na avaliação de alguns trabalhos muito bons. Então, alguns com aquela crítica social, né, que é muito peculiar ao brasileiro, mas que também tem um lado de humor que é a essência do salão, né? Vai ocorrer, esse ano vai ser na Câmara Municipal de Americana, no final do mês, agora de maio. Né? Estamos pertinho. Então, para a gente é uma experiência gratificante poder ajudar o Sr. Geraldo, né, nessa organização, num evento tão bacana. E que a gente espera realmente que a municipalidade dê mais atenção, olhe com carinho. Com carinho, que é um evento muito bacana e que a gente que é de Piracicaba, né, a gente sabe o Salão do Humor lá em Piracicaba, o quanto é apreciado não apenas pelos piracicabanos, mas por uma gama muito maior, tanto que é um salão internacional também, né, reconhecido aí mundialmente pelas obras que são produzidas e expostas lá no salão em Piracicaba. Então a gente espera que a Americana também tem tudo para atingir um patamar aí diferenciado nessa área. É o que a gente puder fazer para ajudar, então esse é uma frente que a gente está atuando também. Além da segunda noite da Luz Fraterna, né? Sim. Que é o jantar que nós vamos atuar também, vamos fazer também, se Deus quiser. E pegando um adendo aí do que você falou, projeto que você falou agora um pouco também, hoje em dia nas escolas é muito importante isso, porque a gente vê essa geração nova que está vindo sem compromisso e responsabilidade com nada. Então hoje é um projeto muitíssimo importante, né? Inclusive na quarta-feira, hoje é sexta-feira, que a gente está fazendo o programa, na quarta-feira eu fui nos 50 anos do tiro de guerra, que foi comemorado, e a gente estava lá e estavam falando sobre a importância do tiro de guerra para os jovens hoje em dia, para tentar voltar ao civismo, para tentar voltar à educação que não se tem, a vontade da pátria. E esse serviço social faz um bem muito grande para o jovem que pratica, né? Sim.
O seu filho, né? Também. Meu foi. filho fez o tiro de guerra. É um despertar. O tiro de guerra aí fica todo o reconhecimento aí ao trabalho que eles fazem, né? Porque assim, eles entram meninos e saem homens, né? Sabendo de noções de civismo, de responsabilidade. Meu filho entrou meio receoso e saiu feliz da vida e com amigos que vão seguir aí a vida toda, com certeza. Não, com certeza, eu tive o prazer de estar lá e ver os atiradores de 50 anos atrás, estavam lá, 2 lá sendo homenageados e são amigos até hoje. Uhum, 50 anos de tiro de guerra. Não estamos falando, como você disse, de 50 dias, né? Sim. São 50 anos aí de tiro de guerra, eles são amigos lá. E o trabalho voluntário também não presta a pessoa. Sempre. Entendeu? Isso daí, um jovem de novo, já aprendendo isso daí, com certeza será um adulto, um cara muito legal. A gente encontrou nesse caminho, né, trabalhando aí com o social, nesse 1 ano de caminhada, muita gente que quer ajudar, mas não sabe como e quer confiar aonde ela está colocando o seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação, né, sua vontade, porque ninguém quer se sentir enganado depois. Sim. Então, assim, além de levar a seriedade do trabalho, as instituições, as empresas, né, as pessoas que a gente conhece, por que não irmos daí, né, fazer algo que precisa hoje, que é esse despertar para o trabalho voluntário, porque o poder público não dá conta, isso é reconhecido para todo mundo, as instituições são essenciais, principalmente para a parte assistencial. As boas, né? As boas. Mas nós temos muitas boas aqui na nossa região, isso a gente já conheceu. E então, assim, só que precisa de gente, né? A mão de obra, eles até falam, gente, nós estamos ficando velho e estamos participando de 1, de 2, de 3 instituições, porque não tem gente nova que entra nesse meio. A gente se surpreendeu, né, João? A quantidade de pessoas dispostas a ajudar. A quantidade de empresários dispostos a realmente fazer mais. Fazer a diferença, pela sociedade, né? Fazer a diferença, mas ninguém gosta de fazer papel de bobo, ninguém. E é o que eu falo, nesse aspecto, o Instituto Terceiro Cuidado, ele tem um diferencial, né? A gente, o conhecimento que as pessoas têm da gente, é isso que a gente procura levar. Pra você ter uma ideia, o pedinte, o mendigo na rua hoje, ele mudou o discurso dele, já percebeu quando você passa com o seu carro? Ele já não vem com aquela historinha, você me dá um dinheiro para eu comprar uma comida que eu tô... Ele falou, é para comprar uma corote, é para isso. Então já é direto. Não que seja isso que vá ou não, ou deixar de sensibilizar a pessoa, mas ele já entendeu que é melhor ele jogar limpo. Ainda que ele vá atingir o resultado dele ou não, ele também já percebeu, até nessas relações mais singelas, né, entre as pessoas, a gente já sabe que, olha, joga limpo. Porque nada é mais frustrante, né, do que você dar de coração, né, na farmácia, já olha, conta aquela história triste, fralda, porque meu bebê, porque isso você vai dá. Aí daqui a pouco você está passando com o carro ali da volta, a pessoa está num boteco lá tomando uma pinga, tal, você fala, aquela sensação acaba te inibindo, por dentro, né? de querer ajudar, tal, e as pessoas vão buscar outros canais, né? E elas querem ajudar, mas não querem fazer papel de bobo. Então, eu acho que o Instituto, nesse aspecto, é muito bacana, né? Porque a gente empresta a nossa credibilidade em prol de outras pessoas, isso é muito legal. E de outras instituições também, né? Não, bacana. E fala para mim uma coisa, como é atuar no terceiro setor e quais as principais dificuldades que vocês encontraram nesse 1 ano aí? É uma delícia e é difícil. Então, podemos ir para os 2 extremos. A sensação não é só de ajudar a pessoa, né? Não é só o serviço. Principalmente quando nós começamos o trabalho para o jantar, né? Conversar, porque nós queríamos ajudar instituições, mas como nós já falamos aqui, de credibilidade, instituições sérias. Então nós fomos buscar nos 2 municípios aí da nossa atuação principais, né? Os 2 principais, Americana e Santa Bárbara, instituições idôneas, instituições que estavam fazendo um trabalho legal, né? Conversamos com alguns agentes públicos, algumas pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho e chegamos a algumas. Com as secretárias, né? Fomos com as secretárias de assistência social de Americana e de Santa Bárbara
para que elas nos dessem, né, indicações de entidades idôneas, né, para que nós pudéssemos trazer para trabalhar conosco no jantar. Né? E a nossa surpresa é que tem gente boa e séria demais, e em todas as áreas. É gente que se dedica, é gente que entra numa instituição, Paulo, que não ganha um centavo, mas que tem o tempo para dedicar, que entra lá às 7 horas da manhã, sai 10 horas da noite, todo dia. E luta, e pede doação, e dá a cara mesmo, põe em todo lugar, e pede ajuda, só para poder ajudar aquelas pessoas com as quais elas estão envolvidas, aquela, né, ação. Muita gente que já sofreu demais, e que conseguiu, daí através, né, de juntar outras pessoas ali, conseguir ajudar um pouquinho os outros a não sofrer tanto como a experiência que ela já teve. Então, assim, nessa parte, a surpresa foi magnífica, porque, assim, é muita gente boa. Porque na mídia, né, quando a gente fala assim, fala em ONG, o pessoal fica meio, né, olha de lado e tal, porque a mídia mostra o que dá errado. Né? E não mostra os milhares e milhares de exemplos do que dá certo. Né? Quando uma ONG desvia dinheiro lá na Amazônia, é notícia em todos os jornais. Né? Mas aquelas que estão no dia a dia, pequenas, médias, trabalhando, unindo esforços mesmo para ajudar toda a população que eles atendem, isso dificilmente é mostrado. E tem muita gente boa que faz ali, como diziam os meus avós, né, das tripas coração, para poder conseguir um mínimo, e muita gente que põe dinheiro do bolso para poder dar conta daquele projeto. Então, assim, eu acho que o mais gratificante de tudo nessa caminhada de um ano, aí, né, fazendo hoje, foi conhecer essas pessoas e essas instituições, porque, assim, é como se renovasse sua fé na humanidade. Sabe, não, isso aqui tem jeito. Tem jeito sim, o mundo está ruim, aparece muita coisa feia, mas tem muita coisa boa que a gente pode divulgar. Né? E o jantar foi até para isso, para levar toda essa gente lá, fazer uma noite gostosa, uma noite diferente dessa gente que trabalha e batalha o tempo todo, mas principalmente para mostrar, né, que essas pessoas estão lá, né? Elas estão lidando com uma parte da sociedade que as prefeituras, que o Estado não conta. Né? E aí quem está lá? Né? Então essa parte aí foi muito boa. Por outro lado, é meio difícil a gente conseguir fazer tudo certinho, porque faltam profissionais. Aí já fica aqui para os jovens, né, uma dica: façam, trabalhem e estudem e se especializem no terceiro setor, porque você acha poucos profissionais dispostos a te dar toda a assessoria, dizer como tudo funciona certinho, para que você consiga todos os trâmites, todos os registros, para que você ande estritamente ali dentro da lei. É muito difícil você conseguir as informações completas, né, desses registros. As pessoas não conhecem, Paulo. Mas não são só as pessoas, as instituições. Nós temos que abrir a conta, né, para o Instituto, né, para uma série de coisas. Nós, no primeiro momento, até por uma questão de redução de custos, nós fomos atrás dos bancos, né, digitais. Não é possível abrir conta. A ONG, você não consegue abrir conta em banco digital. Porque tem uma parte lá que ele coloca lá, lucro presumido. Alguma coisa assim. E não se espera você colocar uma estimativa de lucro. Né? Estimativa de lucro. SCC não tem lucro. Não é para ter lucro. Sem contar que você tem que, se eu não estou enganado, anexar o estatuto, né? Sim, mas eu digo, eles não têm nem essa opção. Nós não conseguimos abrir. Você não consegue enviar os documentos. Porque você, para o que você precisa, a gente, esse tempo atrás, montamos uma associação. E você precisa, para o jurídico, levar o estatuto. Sim. Registrado em cartório, bonitinho, senão você não abre. Então, assim, é uma dificuldade. Também existe o outro lado da moeda, muitas pessoas boas, mas também existe aquele pessoal que quer, né, criar dificuldade para vender facilidade. Mas tem, né? Então, a gente nunca teve medo de trabalhar nem nada, então a gente mete a cara e faz a gente mesmo. Mas, nesse aspecto de dificuldades, é essa questão. Nós encontramos poucas pessoas que realmente conhecem o assunto para te orientar bem. Né? Então, no mundo empresarial, por exemplo, você pega ali exemplos, né, cases de sucesso e faz o benchmarking. Fala, bom, o que eu posso aplicar dentro da minha realidade, naquela empresa que funciona. E aí você traz para a sua realidade e aplica, não é verdade? Você, no terceiro setor, você tem essa dificuldade. Muito difícil. Então, o pessoal muito fechado, as coisas muito... O pessoal paga um mistério para você encontrar os caminhos. Então, assim,
Essa é a nossa maior É o pessoal, dificuldade, aqueles né, que se hoje, dizem né? especializados, né? Quando você vai no Google mesmo e fala, né? Empresa de advocacia especializada em terceiro setor. Você não consegue das pessoas mesmo ser especializado em quê? Né? É a parte de projetos, é na contabilidade, você não consegue as informações completas. Né? A gente ainda está andando aí com os profissionais que a gente conhece, principalmente do direito, da contabilidade, fala, olha, se especializa no terceiro setor, que se você souber aprender o caminho todo para que todo mundo se regularize e fique tudo certinho, e aí a gente acaba descobrindo por que com tanta gente a gente conversava antes de montar, né, o instituto, fazer, e se eu tivesse, eu poderia fazer tal coisa. Se eu tivesse, eu falei, aí chegou um tempo, nós começamos a conversar, falei, mas gente, mas por que se eu tivesse? É muito difícil. Aí nós descobrimos que nem é a parte de montar de estatuto, de juntar ali os sócios, é você conseguir fazer toda a parte que você precisa, deixar tudo em ordem, né, para você andar certinho. A gente tem a dificuldade de encontrar profissionais especializados na área. Até a parte de conquistar recursos. Sim, mas essa é uma coisa bem complexa. A ponto, Paulo, eu estou fazendo uma pós-graduação em ONG, terceiro setor, justamente para a gente entender direitinho. A gente faz diversos cursos, né? Vai a diversos eventos aí, feiras, né? O próprio Sebrae, né? Ele proporciona aí alguns eventos. Mas também mesmo não assim, nem o Sebrae tem algo específico para o terceiro setor. Mesmo assim a gente está muito aquém, precisa avançar bastante nessa área. Essa é a maior dificuldade. Não, com certeza. E fala para mim, aí mudando da dificuldade, qual é a importância das parcerias para realizadas com o Instituto? Eu diria que são fundamentais, né? Sozinho ninguém faz nada. Essenciais. O jantar foi muito interessante porque a gente conheceu bastante pessoas, algumas que a gente já conhecia, em outras, né? Com outro foco, né? Sim. E que já também nos conheciam, então isso facilitou bastante, né? Então a gente cita aí, também não é mistério nenhum, a FAM como, né, grande da cidade, né? Não só da gente, mas da cidade, em grandes eventos, né, e produções. Então, e nós fomos descobrindo tantos outros, o Colégio Ideal lá em Santa Bárbara, nós tivemos o Holland, né? Holland, Emergência, ambulâncias. Então, o pessoal, Gustavo. o pessoal fantástico, né? O Gustavo, um escritório de advocacia lá de Campinas. Né? Veio ser patrocinador do jantar também. Então, quer dizer, quando a gente levanta a cabeça e olha, e tem bastante gente, né? A Vacimune, a parceirona, né? O Robson também, né? A esposa dele. Então, eu tenho até medo aqui de esquecer alguém, né? Mas só agradecimento, né? Tem muita gente disposta a ajudar. Então, as parcerias, elas são fundamentais, né? Porque a gente tem um alcance maior nos projetos, nos trabalhos que a gente se dedica a fazer. E eu acho que só com parceria mesmo, de pessoas também com essa visão e voltado com esse engajamento, é que a gente consegue fazer a diferença. Não, tá certo. Vou aproveitar o gancho seus aí. Vou pedir uma licencinha para vocês aí, para estar agradecendo os nossos patrocinadores aí do podcast. Com certeza. E aí, os parceiros nossos. E aí, depois a gente já volta aí com as considerações finais do nosso podcast. Maravilha. Você que está querendo tirar uma habilitação nova, está precisando mudar de categoria, ou tirar uma habilitação PCD, não tem lugar melhor para você buscar tudo isso em um único lugar. A Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo Bira, o Bira da Autoescola. Você que está precisando de fazer uma reciclagem também, você encontra tudo isso lá. Eles possuem 2 unidades para melhor te atender. A matriz fica na Avenida da Saudade 375, no Cordenúncia, em Americana. E a filial na Rua Evarito Batistucci, 183, Jardim Brasil, em Americana. Vocês encontram eles também pelos telefones 19 3604 3233 ou pelas redes sociais, @Autoescola Aprendiz SP. Dual Frio, ar-condicionados, do meu grande amigo Thiago Pitaro aí.
Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem o ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas, além de tudo, de você ter o ar, você precisa dar a manutenção devida para esse ar, né? Então, precisando de limpeza, instalação no seu ar-condicionado, ele ficar bem higienizado, não tem lugar melhor do que você está procurando a Dual Frio Manutenções, tá? A Dual Frio você encontra eles pelo WhatsApp 19 98431 0000, pelas redes sociais, @dualfrio_refrigeração. Lembrando que a Dual Frio ela é especializada em higienização e manutenção de ar-condicionado, tá? Deixando assim a sua saúde em primeiro lugar. Precisando de manutenção para o seu ar-condicionado? Procure a Dual Frio. Império Motors, do meu grande amigo Júlio. Você que está precisando comprar um carro com procedência, quer vender o seu carro, ou quer deixar seu carro consignado, não tem lugar melhor do que a Império Motors. Lá eles são comprometidos com qualidade. A Império Motors fica na Avenida Iacanga, número 524, no Molon. E vocês encontram eles também pelas redes sociais, Império Motors _oficial. E pelo WhatsApp, 19 3043 8990. Império Motors. Irapuru Pet Center, do meu grande amigo Rafa. O pet center mais completo de Americana e região. Tudo para pequenos e grandes animais. E muito mais. Eles trabalham com um grande diferencial, que é o delivery. Isso mesmo. Peça o que você necessita pelos telefones 19 3604 3154 ou pelo WhatsApp 19 98454 1918. Se você fazer o pedido, eles entregam na sua residência. Eles têm tudo o que você necessita ali para pequenos e grandes animais, tá? Desde vacinas, medicamentos, rações, insumos, produtos de limpeza, produtos para piscina e muito mais. O Pet Center Irapuru fica na rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, em Americana. E vocês encontram eles pelas redes sociais também, Irapuru Pet Center. Precisou de alimento ou medicação para o seu animal? Irapuru Pet Center. Licença online, do meu grande amigo aí, o Pablo e o Orsi. Engenharia e licenciamento ambiental. Você, empresário que está precisando de uma consultoria, procure a Licença Online. Você encontra eles em www.licençaonline.com.br ou na rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana. É só entrar em contato com eles que eles estarão resolvendo o seu problema. Precisando de uma consultoria ambiental? Licença Online. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem seguro, né? Então, você que está procurando um seguro para sua empresa, para sua residência, para o seu veículo, até um próprio seguro de vida, não tem lugar melhor do que a Lima e Silva Seguros, do meu grande amigo Gabriel. Lá você terá o melhor atendimento e confiabilidade. Vocês encontram ele na rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana, pelos telefones 19 3648 4037 ou 19 3478 4032. Você encontra o Lima e Silva Seguros também pelas redes sociais, pelo Instagram, @Lima e Silva _seguros. Grupo Margucci, qualidade tem nome, eu não me canso de falar isso. Você que está construindo ou reformando sua casa, está precisando daqueles móveis planejados com qualidade e eficiência, não tem outro nome do que a Movelaria Margucci. A Movelaria Margucci ele fica na Rua do Café, 634, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E você encontra eles também pelo Instagram, @Movelaria Margucci. Móveis planejados com sofisticação e excelência, você encontra somente na Movelaria Margucci. E você que está querendo trocar de carro, comprar aquele carro importado, aquele carro laudado com procedência, não tem lugar melhor do que a Margucci Multimarcas. A Margucci Multimarcas fica na Avenida 9 de Julho,
455 no bairro São Domingos, em Americana. E você encontra eles também no Instagram, @Margucci Multimarcas. Quero aqui deixar um abraço pro meu grande amigo aí, Israel e o Lucas. Mecânica geral há mais de 40 anos. Você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Então tá precisando consertar seu carro ou realizar aquela manutenção preventiva? Só tem um lugar para você levar. American Auto, do meu grande amigo e irmão aí, Gustavo. Lá eles possuem profissionais qualificados para melhor atendê-los. Eles ficam ali na rua Vicente Saceloto, 1015 no Nova Americana. E vocês encontram eles pelo WhatsApp 19 99708 0476 ou pelo Instagram, Mecânica American Auto. Mortraton, estética automotiva, do meu grande amigo Alexandre. Você que está precisando daquele talento, aquele trato no seu carro, não tem lugar melhor. Lá eles têm um diferencial, o sistema leve trás. Você que está sem tempo de estar levando seu carro para lavar, para dar aquele talento, só dá uma ligadinha na Mortraton que eles levam e buscam o seu carro. Além disso, eles agora estão fazendo um diferencial, que é a lavagem de carpetes, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Vocês encontram eles pelo WhatsApp 19 99314 2187, pelo Instagram, @Mortraton. E eles ficam na rua Marechal Floriano Peixoto, 261, no Nova Americana. Então, precisando daquele talento no seu carro, Mortraton Estética Automotiva. Optilar Óptica, do meu grande irmão, meu amigo Jânio. Você que está precisando trocar de óculos, quer comprar aquele óculos de sol bacana, está precisando de um óculos de IPI, não tem outro lugar com qualidade e atendimento diferenciado. Vocês encontram somente na Optilar Óptica. Ela fica ali na Avenida Paulista 181, no Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Vocês podem estar chamando eles pelo WhatsApp também, 19 99608 4133. E vocês encontram eles também no Instagram, @Optilar Óptica. Escalaço Arte e Crochê. Você que está procurando aqueles bichinhos de amigurumi para decorar o quartinho do seu filho, ou para dar para aquela mamãe que está esperando o bebê, procura a Escalaço. Segue elas lá na rede social, @Escalaço. Lá você vai encontrar vários bichinhos, um mais lindo que o outro. Você encontra também Escalaço pelo WhatsApp, 19 99262 0745. Escalaço Arte e Crochê. Não esqueça, tá? Segue eles nas redes sociais, @Escalaço. Veda Fácil, tecnologia em vedação. Eliminamos infiltrações definitivamente. Você encontra eles em www.vedafácil.com.br ou pelo WhatsApp 19 98282 5753 ou pelas redes sociais, @vedafácil_oficial. Grupo Costa, soluções para coberturas e fechamento industriais. Você encontra o Grupo Costa pelo site www.grupocosta.com.br ou pelas redes sociais, @Grupo Costa. Estamos de volta aí com o nosso podcast aí, estamos nos nossos finalmente. Aí quero falar para os dois aqui, que mensagem vocês gostariam de deixar para quem nos está assistindo agora? É a mensagem de que a gente pode fazer um país melhor. A gente às vezes fica com aquela ideia de que o governo tem que fazer, a minha empresa tem que fazer, o meu colégio tem que fazer, e às vezes a gente esquece do que a gente pode fazer. Então, como pai, como profissional, como educador, como filho, a gente desempenha diariamente diversos papéis sociais. E a gente pode fazer muita coisa, pode ajudar muita gente. Em um determinado período, veio em mim essa vontade de ajudar o próximo, né? mais efetivamente, porque a Polícia Militar a gente já ajuda bastante, viu? Já faz bastante coisa.
Mas, e aí eu busquei, e eu sempre tive aquela coisa de que eu não queria dar o peixe, né? Então, nada contra, né, quem tem essa premissa, mas eu falei, não, eu quero alguma coisa que faça ensinar a pescar, né? Alguma coisa que tenha... E aí encontrei no CVV, no Centro de Valorização da Vida, né? Fui voluntário por alguns anos do CVV, e lá eu tive essa questão de que você vai buscando ajudar as pessoas. E a gente fazia um plantão semanal de atendimento, né, de 4 horas por semana. E a gente atendia cada ligação, ele é principalmente voltado para evitar o suicídio, né? A Jo também foi voluntária do CVV, mas a gente, depois que você começa a fazer esse tipo de atividade, você entende que... Eu chegava em casa, olhava assim e falava, eu não tenho problema, né? Eu não tenho problema. Você ouve tanta coisa sobre uma gama de situações, de problemas, que você fala, eu não tenho problema. Então, na verdade, você vai com o intuito de ajudar as pessoas, mas você acaba se ajudando. Você acaba, sabe, expandindo a sua visão do que é o mundo, do que são as pessoas. E depois que eu fechei o meu ciclo na polícia, eu quis continuar nessa pegada, entendeu? E o Instituto me proporcionou isso, e me proporciona, né, até hoje. Então, fica a mensagem aí de que vale a pena a gente ajudar as pessoas, procurar fazer um país melhor. A gente deixa aí o nosso contato, né, nossas redes sociais, né, Joana? Quer falar aí mais alguma coisa? Eu acho que a mensagem principal hoje não é nem para a empresa, nem para o poder público, nem, né, para as organizações envolvidas, é para a pessoa. Saia do senso comum. Né? Para de ficar acreditando tudo o que fala, porque a mídia hoje e redes sociais não passam exatamente a realidade do que está acontecendo. Procura uma instituição perto da sua cidade, perto da sua casa, destina um pouquinho do seu tempo, vai lá conhecer, né, para que a gente tenha um conhecimento de causa, né, que você realmente estude e procure saber como ajudar, e que tem muita gente boa que precisa de ajuda e que tem um trabalho sério, muito mais do que os exemplos ruins que a mídia nos passa, né? Nos sigam, né? Vamos fazer o nosso comercial agora. Nos sigam aí nas redes sociais, nosso trabalho está lá, as atividades que nós já fizemos está lá. Aí o @Instituto 3 Cuidado, né, que é de terceiro cuidado, para que a gente possa... Estamos iniciando, não é nem aumentar, estamos iniciando, então só para que a gente possa aí dar continuidade aos projetos, aos trabalhos e continuar fazendo bem, principalmente. Facebook, né, Instagram, Instituto 3 Cuidado, que é o Instituto Terceiro Cuidado. Quem puder nos seguir, é sempre bom, né? A gente está levando aí as nossas ações, né, os projetos para as pessoas conhecerem. Muito obrigado aí, viu, Paulo, pela oportunidade. Show de bola, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. Pessoal, vamos seguir o Instituto lá. Quem quiser colaborar também, entre em contato, que é um Instituto sério. Conheço os dois aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí lá no direct? No Instagram, no direct. Lá a gente tem vai nosso responder telefone todo também. mundo. No WhatsApp aí também. É uma entidade que eu conheço os dois aqui, não tenho dúvida nenhuma do caráter deles aqui, entendeu? Que estão aqui para ajudar mesmo. Então, parabéns aí pela atitude de estarem se doando, porque quem está na frente de uma entidade, ele se doa, né? E quem sofre é a família, né? É o que eu falo pra gente que trabalha um pouco ajudando as entidades aí, sabe que quem fica um pouco bravo é a família, porque quando a gente gosta, a gente se dedica de coração aí para isso. Sem dúvida. Entendeu? Parabéns aí, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, quero agradecer a todo o pessoal aí que nos assistiu, tá? Lembrando aí que as perguntas foram feitas aí, eles vão estar vendo depois, estão respondendo cada um de vocês aí. Quero deixar um convite aí para vocês, que na próxima quarta-feira aí também a gente vai estar com o nosso podcast aí, onde eu vou estar trazendo o Leandro Zanini, o Igor Zanini, tá? O Leandro, ele está presidente do Ciesp aqui, o Igor também faz parte, eles estão presidentes da FIDAN,
E eles vão estar falando um pouquinho aí também sobre a Tecnotêxtil, um evento que é muito forte no Sul, que pela segunda vez está vindo para a cidade de Americana. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos aí. Um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Muito obrigado. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado.